É hora do melhor do futebol na web rádio. É hora de transmissão show na PDB Esportes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui mais um episódio. Eu sou o Rafael Bruno, meu amigo Fábio Souza das Neves, e mais um episódio da Marca do Pênalti, parceria BDB Esportes. Se você está conosco, fique com nós até o final. O nosso episódio aí é mais ou menos 1 hora para mais, mas hoje nós temos um convidado aí ilustre, mais um livro muito interessante. Futebol não é só resenhar e descobrir, debater, discutir, não. A gente também está tendo um ramo literário que é muito interessante. Os nossos convidados aí têm muito a esmiuçar para nós aí. Então, muito obrigado. Podemos entrar na sua casa, no seu smartphone e você nos ouvir até não querer mais. Depois que nós estamos no seu sinal, é como se você já tivesse assinado um pré-contrato com a gente. A gente não sai mais do seu radar. Muito obrigado. Vamos lá, Fábio. Boa noite, Rafael. É um prazer estar gravando mais um episódio do Na Marca do Pênalti. E hoje temos o nosso convidado, que é o Clayton Fagundes, autor do livro Da Vinci e a Santa Seleção. Veio agradecer ao Clayton por ter aceitado o nosso convite, sem esquecer da nossa parceria BDB Esportes, que nos dá um suporte técnico. E eu vou dizer a minha impressão pessoal do livro do Clayton, né? Quando o Rafael me falou do título do livro, eu já achei muito interessante, né? E aí, quando eu fui procurar na Amazon, aí me chamou mais atenção ainda, aí eu comprei o e-book pela Amazon e li, foi uma leitura muito divertida. Eu até me lembrei de uma coisa, quando eu li esse livro. Eu lembrei o Clayton, vamos adiantar um pouco do livro dele, Da Vinci e a Santa Seleção. É um livro que traz pequenos contos, trazendo personagens históricos e o seu contexto da época que eles viveram. E aí entra a parte fictícia, que seria supostas paixões futebolísticas desses personagens. Estão aí Camões, estão aí Shakespeare, estão aí o Da Vinci, que leva o nome do título, e mais alguns outros, né? Eu me lembrei de uma crônica do Paulo Mendes Campos, que ele dizia assim: Miguel Ângelo é Botafogo, Leonardo é Flamengo, Rafael é Fluminense, Stendhal é Botafogo, Balzac é Flamengo, Flaubert é Fluminense, Bach é Botafogo, Beethoven é Flamengo, Mozart é Fluminense, Baudelaire é Fluminense, Verlaine é Flamengo, Rimbaud é Botafogo, Camões não é Vasco, é Flamengo, Garré é Fluminense, Fernando Pessoa é Botafogo. E por falar em... Queremos saber do Clayton, qual é o time de coração do Clayton e como surgiu o gosto pelo futebol para iniciar os trabalhos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fábio. A todos os ouvintes aí Na Marca do Pênalti. É um prazer estar aqui participando com vocês desse bate-papo aí, desse programa super legal aí, tá? Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade para estar falando sobre o meu livro, e não só sobre o livro, né, sobre os contos que contém nele, mas sobre futebol de uma maneira geral. Bem, a sua pergunta sobre o meu time de coração é o Santos Futebol Clube, que está jogando exatamente nesse momento a sua permanência ou não na Copa Sul-Americana, né? E vocês me perguntaram sobre a paixão. Vai passar. Calma, o coração vai passar. Ah, sim. Vamos ver, né? Estamos aí acompanhando em tempo real, mas é isso. Então, o futebol na minha vida começou de uma maneira assim diferente, porque não foi na primeira idade, sabe?
Eu não tive o contato, não contato, mas assim, a paixão, não criei a paixão pelo futebol logo na primeira idade, ali nos 4, 5, 6, 7 anos. Eu fui ter ideia de futebol mesmo, assim, e por um time de futebol, né, começar a acompanhar um time de futebol a partir dos 11 anos, 12 anos de idade ali. Foi mais ou menos nessa época. E a partir dali, eu construí a minha paixão, né, pelo Santos Futebol Clube, mas não só pelo o Santos, mas também pelo futebol em geral, porque eu sempre gostei de história na escola e gostava também de ler sobre a história dos clubes de futebol e de jogadores de futebol. Então, eu sempre tive essa felicidade, essa facilidade de, de ler e entender sobre o futebol, de gostar de fazer listas de times campeões, tipo da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, campeão brasileiro em 1979, internacional, campeão brasileiro em 1981, Grêmio, para contemplar os dois. Eu não sei para quais times vocês torcem, então, enfim. Campeão brasileiro em 91, São Paulo Futebol Clube. Estamos na segunda divisão. Nesse Ah, momento tá. que estamos gravando, este ano, estamos na segunda divisão. Ah, tá, entendi. E estamos disputando um título nesse momento, Clayton. Ah, é mais sim, uma faixa que o Grêmio está lutando para colocar no peito, que é a gloriosa Recopa Gaúcha contra o Glória de Vacaria. Eu vi que estava 4-0, né? Até o momento que eu vi, estava 4-0 esse jogo aí pro Grêmio, não é? Enfim, e assim, eu sempre gostei, porque eu tive contato com a revista Placar, né? E a Placar eu acredito que tenha sido a Bíblia para vocês, né? Porque eu imagino que vocês sejam da minha geração, né? Não sei se mais velhos ou mais novos, né? Mas enfim, eu acredito que nós sejamos contemporâneos, assim. E a revista Placar foi uma base para tudo, né? E programas esportivos também, né? Como Mesa Redonda, Futebol Debate, Cartão Verde, enfim, Globo Esporte mesmo, Esporte Espetacular, enfim. E o futebol, desde então, sempre esteve na minha vida, mas de uma maneira, assim, logicamente, como o clube do coração, né? A paixão pelo clube, mas também pelo futebol em geral. Muito interessante teu relato. Eu acho o Santos um clube com uma história muito rica. É o Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Santos de Ganso, o Santos que muitas vezes se refaz como uma fênix. Quando ninguém espera nada do Santos, ele vai lá e surpreende. E também vamos fazer uma propaganda um pouco de nós mesmos aqui. Nós, do Na Marca do Pênalti, somos, vamos dizer, a Placar fez a nossa educação sentimental futebolística. E nós temos um episódio que a gente gravou com o nosso amigo Luiz Arthur Jane Silva, jornalista e um colecionador de placar, só dedicado a placar. Se tu é fã também da Placar, te indico esse episódio para tu dar uma conferida. Esperamos que em breve esses episódios que estão em vídeo da segunda temporada estejam presentes também no Spotify, para contemplar o maior gama de ouvintes. E eu vou quem então... Quem quiser o episódio, né, até o passado, tá no canal da BDB Esportes, está lá, junto à entrevista com o Luiz Arthur Jane Silva, um jornalista. Isso aí rendeu já algumas inscrições aí, que também muita gente tem embasamento na Placar aí. Se a gente for entrar agora, a gente vai conversando de Placar até 1 hora daqui também. E vamos deixar o teu livro de lado. Bom, e por falar em livro, a gente já perguntou como é que o futebol surgiu na vida do Clayton. E o gosto pela literatura e a ideia de... Vou fazer várias perguntas numa só para tu discorrer, Clayton. Como é que surgiu o gosto pela literatura? Como surgiu a ideia desse livro? E como tu pode fazer esse... Como foi todo esse processo da concepção da ideia, da escrita, conseguir uma editora, das ilustrações? Aí tu fala como é que surgiu esse teu gosto pela literatura e surgiu essa ideia do livro e todo esse processo. Então, o gosto pela literatura começou na escola, com coleção Vagalume. Não sei se vocês tiveram contato com essa coleção de livros da Vagalume, com grandes autores, né, grandes escritores como Luiz Puntel, Pedro Bandeira,
Stella Carr, enfim, eu tive contato com esses livros, né, na escola, que é literatura infanto-juvenil, ou paradidático, como a gente chama, né, também. Esses livros, né, coleção da Moderna, enfim. E logo depois eu fui tendo, né, curiosidade, buscando, depois esses grandes baluartes da literatura, como, sei lá, essa de Queiroz, Machado de Assis, também a gente tem contato na escola, Clarice Lispector, enfim, aí os estrangeiros, como o próprio Camões, que está no meu livro, poesia, né, algo que eu sempre gostei, poesia, né, tipo Baudelaire também, Flores do Mal. E aí eu fui tendo contato, porque eu também tive amigos que gostavam de literatura, eu tive essa sorte também de ter pares, amigos e parentes assim que gostavam de literatura. Falando da coleção Vagalume, voltando um pouco, eu tive contato com um livro, antes mesmo da escola, da coleção Vagalume, em casa, com um tio meu, que era o livro O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rey. Foi um dos primeiros livros que eu tive contato na minha vida, mas enfim. Aí eu fui tendo contato, e a ideia do livro, ela surgiu muito antes mesmo de eu concretizar o livro, de sentar para escrever. Ele surgiu mais ou menos há uns, falando sério, há uns 20 anos atrás, eu acho. Porque quando eu comecei a gostar de futebol inglês, né? Porque tudo começou com futebol inglês e com Aston Villa. Eu comecei assistindo futebol inglês e me apaixonei pelo Aston Villa. Por quê? Porque o Aston Villa é de uma cidade chamada Birmingham, segunda maior cidade da Inglaterra. E Birmingham é o berço do heavy metal, de lá que nasceu Black Sabbath, Judas Priest, e não só heavy metal, mas também o Duran Duran, o UB4, surgiram lá essas bandas, né? Surgiu lá, e aí eu logo gostei do nome Aston Villa, e aí casava com essa coisa da música, que é a minha outra paixão também, outra paixão que eu tenho. E aí logo eu, já com contato, lendo literatura, eu tive contato mais profundamente com Shakespeare. E aí, quando você começa a ler a obra de um autor e você se apaixona por ele, eu imagino que seja assim com todos, você quer saber além da obra do autor. E aí eu fui dar uma pesquisada na vida de Shakespeare. E aí eu descobri que ele tinha nascido numa cidade chamada Stratford. E eu vi no mapa, né, busquei no mapa onde estava a cidade, mais ou menos, e a cidade era localizada próxima a Birmingham. Aí eu imaginei, nossa, se Shakespeare tivesse tido futebol na sua época, provavelmente ele torceria pelo Aston Villa. E aí, a partir... O time do Aston Villa hoje seria uma bela poesia. Sim. Vocês estão me ouvindo, né? Desculpa. Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá, porque a câmera minha aqui paralisou, né? Ela ficou pausada, mas eu acho que o áudio tá bom, né? Okay. Tá, enfim, aí eu plantei essa sementinha lá atrás, né? Bem lá atrás ainda, nos primórdios, quando eu comecei a acompanhar futebol inglês. Mas a ideia mesmo do livro nasceu há uns 3 anos atrás, quando eu montei uma página, né, chamada Futebol Geek Música no Instagram. E eu falo, né? Eu falo da convergência do futebol com a cultura pop e com a música. Aí eu comecei a buscar efemérides de escritores, né, de personagens, de personalidades, né, que tinham ligações com o futebol. E aí, ou literatura, alguma coisa assim. Aí eu vi que um outro personagem, não Shakespeare, eu vi que Beethoven fazia aniversário, né, 250 anos de Beethoven. Aí eu logo já despertou, já deu um estalo, eu falei, meu Deus, Beethoven, onde Beethoven nasceu, né? Eu fui pesquisar, vi que ele nasceu na Renânia do Norte, uma região lá da Alemanha, Westfália, e eu pesquisei os times de lá. Aí eu vi que tinha o Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund e o Colônia. Aí eu imaginei, puxa vida, mano, se Beethoven tivesse tido futebol na sua época, provavelmente ele torceria para o Colônia. Aí vocês me perguntam, por que o Colônia? Não sei explicar bem, porque o Colônia é um time meio que apaixonante, sabe, na Alemanha. É um time assim que tem um mascote legal, Rennes oitavo, um time que já foi campeão alemão, que tem uma história muito bacana, inclusive
É uma história bem legal mesmo, com o Verratti, que foi um dos grandes jogadores da Alemanha de 74, foi uma lenda lá. Enfim, aí eu postei, eu fiz esse post lá, fazendo essa brincadeira, esse exercício. E aí amigos começaram a falar, puxa, Cleiton, que ideia legal, você só tem o Beethoven como ideia? Eu falei, não, eu já imaginei, por exemplo, o William Shakespeare torcendo para o Aston Villa, e eu tinha imaginado também o Isaac Newton, tempos depois tinha feito um outro post do Isaac Newton também, torcendo para um time da região dele lá, um time pequeno chamado Grimsby e tal. Aí, falando com amigos, eles curtindo o post, eles falaram, cara, que ideia sensacional, por que você não concretiza ela em, sei lá, escrevendo alguma coisa? Aí eu falei, é verdade, eu vou começar, sei lá, vou começar a desenvolver esses textos, né? Eu já tinha uns 3 personagens, mais ou menos, né? Shakespeare, Beethoven e Isaac Newton. Aí eu comecei a imaginar e pensar no livro, assim, em personagens para o livro. Bom, antes, Rafael, desculpa te interromper. Não? Desculpa te interromper, já te interrompendo, como diria o Jô Soares. Eu quero fazer 2 links disso que o Clayton falou, e aí depois eu deixo tu falar um pouco. Eu fiz 2 links que ele citou 2 personagens históricos, Shakespeare e Newton. Eu vou começar pelo mais breve, que é sobre o Newton. Um dia eu estava vindo do trabalho, eu sou professor de história. Aí eu estava de noite zapeando de canal e achei uma entrevista do jogador Hernanes, do São Paulo. Ou quer dizer, ex-jogador do Hernanes, do São Paulo, que encerrou a carreira nesse ano no Sport Recife. E o Hernanes, eu descobri que ele é um jogador que gosta de filosofar. Eu nem sei se ele é profeta ou ele é filósofo. Porque ele começou filosofando na entrevista, né? E ele falou uma coisa que ele é muito interessado em física. E ele disse que ele chegou a montar um treino para ele baseado numa fórmula do Newton. E ele resume um dos motivos dele ter encerrado a carreira nesse ano também no Newton, que diz que um corpo, depois de entrar na inércia, exige maior esforço para voltar ao movimento. E outra coisa, agora, Clayton, tu sabia que o Shakespeare próprio tem uma citação ao futebol em uma de suas obras? Uma citação ao futebol, mas não ao futebol moderno, né? O futebol nascido, não sei se pode ser um derivado do futebol tipo Cálcio Florentino, talvez, que ele viveu, ele foi contemporâneo, né? Por exemplo, de Galileu. E acho que mais ou menos nessa época jogava-se, né, o Cálcio Florentino. Não sei se o futebol moderno, né? Porque o futebol moderno que nasce na Inglaterra, ele nasce na segunda metade do século XIX, né, nos anos de 1860, a partir dali. Mas eu não sabia não dessa citação, interessante. Então eu vou trazer para ti então aqui. Bom, antes falando disso, o futebol mesmo, o jogo parecido com o futebol, há vários registros, tem gente que diz que iniciou na China, outros atribuem ao Cálcio Florentino. Eu trago essa argumentação, essa curiosidade, baseado num livro de um autor chamado Marcos Alvito, que no ano passado nós tivemos a felicidade de entrevistar. Marcos Alvito é um apaixonado por literatura e samba e futebol. Atualmente ele está desenvolvendo cursos e podcasts sobre a obra de Guimarães Rosa. Ele está lá no sertão de Minas, ele leu, ele pesquisa, ele vai nos lugares que passa Grande Sertão Veredas, ele procura registros das cidades onde o Guimarães Rosa passou. Atualmente está começando um trabalho com alunos e professores da região que o Guimarães Rosa viveu, que a obra Grandes Sertões Veredas passa, mas isso é de uma obra anterior, que ele escreveu um livro chamado A Rainha de Chuteira, que é um ano ele passou na Inglaterra, então ele traz pequenas crônicas, desde a Premier League, a segunda, terceira, quarta divisão, alguma divisão mais abaixo, futebol feminino, rugby. Até o clássico escocês também, que é Celtic Rangers também, teve não viu o jogo, mas viu essa situação também, que é um dos clássicos mais de maior rivalidade no mundo, né? Católicos e protestantes, né? Nessa parte.
Então viu essa parte Então, escocesa também. tem num capítulo do Rainha de Chuteiras que ele faz essa citação de Shakespeare. O capítulo se chama... antes de falar no capítulo, eu esqueci de explicar um pouco. O futebol, vamos dizer, em sua versão medieval, era assim, era algo muito mais caótico. Era geralmente, como o próprio Alvito fala, era entre uma aldeia e outra, existia uma bola de couro, feita de couro de boi, e a ideia era levar uma bola ao gol adversário, mas aí podia ser com o pé, com a mão, não existia falta, então era uma coisa caótica. No século XIX, que eles resolveram botar regras no futebol. Então, e o futebol, por ser essa coisa tão caótica e parecer uma batalha, até o rei proibia, porque não aconteciam algumas mortes nesses jogos, porque não existia falta. Eram praticamente lembrava até algumas batalhas medievais, né? Então, o futebol chegou a ser proibido pelo rei da Inglaterra e era mal visto. E tem na peça Rei Lear, que é uma das mais famosas, que o conde de Kent, ao se referir ao mordomo que havia desrespeitado ao rei, diz: não quer que o chute também, vagabundo jogador de futebol. Então, seria essa citação de Shakespeare ao futebol. Bem legal, interessantíssimo. A gente teve a felicidade de entrevistar o Alvito e ele contou mais essas partes, né? Como é que foi um jogo do Liverpool pela Champions, se não me engano, que o campeonato inglês já são os ingressos todos Não, vendidos, né? acho que ele foi. Eu não me lembro se foi pela Champions ou se foi um Liverpool e Arsenal. Ele foi a vários jogos. Ele foi dentro jogo daquele tipo Off-Road, uma concha acústica, né? E os torcedores. Mas o Aston Villa também tem a sua torcida, já que tu é bem fã do Aston Villa, né? Daqui a dois anos para cá tá na Premier League, na primeira divisão, volta, né? Um investimento muito alto. E tem aí, eu acho que no Felipe Coutinho e companhia aí, e com o Gerrard de técnico, é um time bem interessante para quem sabe para a temporada que vem. Mas eu queria te fazer a pergunta, como é que surgiu todos os personagens? Como é que critério, a menção, que legado eles deixaram para ti? Como é que surgiram todos dentro? Assim, esses são os caras ideais que vai ser essa história do meu livro. Ah, sim, ótima pergunta, que dá complemento ao que eu estava falando anteriormente até. Então, quando eu estabeleci Shakespeare como o primeiro personagem que eu pensei lá atrás, Beethoven, que foi mais ou menos ali que acendeu a chama da ideia, e mais Isaac Newton, eu pensei, poxa, eu vou construir personagens. Qual o primeiro critério? Personagens que não tenham vivido a época do futebol moderno, tá? Que não tenham visto o futebol moderno. Qual é o futebol moderno? Que eu falei anteriormente, é o futebol nascido na Inglaterra a partir da segunda metade do século XIX, né, de 1860 para frente. Tá, aí eu pensei, puxa vida, Shakespeare está ali no 1500, né, mais ou menos. Aí eu pensei, pô, vou voltar um pouco, vou começar no Renascimento italiano. Então, quem eu posso pegar? Puxa, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vai ser o meu primeiro personagem. Aí, a partir do da Vinci, eu pensei na ordem cronológica mesmo. Você pensa, Leonardo da Vinci o primeiro, aí o Luiz de Camões o segundo, aí vem vindo aí o Cervantes o terceiro, que são mais ou menos contemporâneos, aí o Shakespeare o quarto, junto com Galileu o quinto, né? Passa ali século XVI, XV, XVI, aí vai indo, né? Sucessivamente, até o último personagem, que é o Honoré de Balzac, né, um grande nome da literatura francesa do século XIX, né, o pai do realismo francês, né? E ele morre exatamente, eu pensei assim, pô, Honoré de Balzac nasceu em 1799 e morreu em 1850, quer dizer, uma década antes ainda do futebol surgir na Inglaterra, futebol moderno. Falei, ótimo. Então eu estabeleci ali, tá, personagens. Aí eu escolhi, puxa vida, aí o que eu vou pensar? Vou pensar 11 personagens, certo? Um time de futebol. Aí eu pensei nos 11 personagens, né? Aí coloquei lá Leonardo da Vinci, Camões, Cervantes, aí Shakespeare, Galileu, Isaac Newton, Beethoven,
Beethoven, aí depois de Beethoven vem Mozart, né? Não, Mozart e Beethoven, na verdade. Mozart, Beethoven, aí depois vem o... Aí vocês vão perguntar, poxa, mas tem um conto que tem três, né? Aí que tem os três, o René Descartes, o Baruch Spinoza e o Leibniz. E aí mais o Francisco de Goya e o Honoré de Balzac. Aí vocês pensam, pô, mas tem 13 personagens, 11 contos, né, um número de time de futebol, mas 13 personagens. Por que 13 personagens? Porque eu pensei na Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Eu pensei no quadro Santa Ceia. Eu falei, tem que ser 11 contos, que é o número de time de futebol, mais 13 personagens para fazer uma alusão à Santa Ceia, Santa Seleção. Mas o nome Santa Seleção foi pensado assim, eu estava em dúvida, nossa, qual vai ser o nome do livro, meu Deus? Leonardo da Vinci e outros contos. Da Vinci contos futebolísticos, não sei. Aí eu falei, uma noite lá, quando eu sentei para escrever determinado conto, veio a ideia. Da Vinci a Santa Seleção, Santa Ceia, Santa Seleção, ótimo, ótimo nome. Santa Seleção. Aí que eu pensei os outros dois personagens, na verdade, porque ia ser somente um como principal. Aí eu falei, não, tem que encaixar mais dois para fazer essa brincadeira com a Santa Ceia. Aí eu encaixei mais dois personagens, um conto só. A partir daí a ideia surgiu, né? Mas foi cronologicamente e personagens que não tivessem vivido basicamente isso na era do futebol moderno, na era do futebol nascido na Inglaterra. Eu só falar aqui, só dar um incrementado, porque o Da Vinci é o criador de ideias, né? O maior criador de ideias que a humanidade teve, penso eu. Sim. Principalmente do quadro da Santa Ceia, né? Com Jesus e os apóstolos. Então, o Da Vinci e seus santos criadores, quem sabe os santos jogadores que ali poderiam ter antes do futebol moderno, que era o futebol amador, né, na Inglaterra, se eles tivessem vivido nas suas áreas, nas suas épocas. E achei muito interessante, porque quem vê o livro de fora pensa que é a Santa Seleção. E aí o cara que é muito fanático, tipo eu, o Fábio é mais historiador, eu sou mais realista. Eu digo, que seleção deve ser essa. Então tu soube casar muito bem o título com o livro. Chama muita atenção. Parabéns pela ideia que tu teve, sim, porque a Santa Seleção casa muito bem o livro com o nome. E assim, como é que tu foi desenvolvendo eles dentro dos 13, né, com a Santa Ceia, mas desenvolvendo eles a cada capítulo? O Da Vinci, o goleiro, líder de todos, ou como é que outro teve? Não, vou fazer um após o outro. Na verdade, assim, como disse, eu pensei numa ordem cronológica, mas eu não escrevi cronologicamente os contos. Eu escrevi o primeiro conto que eu terminei, que eu sentei para escrever e terminei, foi o do Mozart. O do Mozart foi o primeiro. Aí eu pensei no Mozart, austríaco, ele nasceu em Salzburg. Mas aí eu pensei, pô, Salzburg? Não, mas Mozart viveu a vida dele praticamente toda em Viena, ele foi para a corte de Viena. Eu falei, não, ele tem que torcer para um time de Viena, né? Aí eu pensei no Rapid de Viena. Falei, não, tem que ser o maior time da Áustria, o Rapid de Viena. Mas aí nesse conto teria um antagonista, né, do mesmo nível. Aí o Salieri torcendo para o Áustria Viena, o time rival, por exemplo. Mas aí eu escrevi o do Mozart, mas aí eu falei, não, já que tem o Da Vinci, agora eu vou pro Da Vinci. Eu fiz o Mozart e depois eu fui cronologicamente. Aí escrevi o Leonardo da Vinci, pensei o time e falei, o Da Vinci nasceu próximo de Florença, só pode torcer para a Fiorentina, não há outro time para ele torcer, não há. Seria um pecado, né? Eu acho que ia ser um pecado com o próprio Da Vinci, né? Acho que ele ia se remover no túmulo, falar, não, tem que ser a Fiorentina, pô, a Viola. Enfim. Aí eu fui pensando, né? Times e assim, casando sempre com a história verídica deles, lendo assim, pequenas biografias deles, e casando, né, com a trajetória deles real, né? Da vida deles, mas casando o futebol, né? Da Vinci, e algumas características também. Da Vinci, por exemplo, era um cara que ele tinha fama de sempre demorar com as obras. Ele era um gênio, o maior gênio da história do mundo ocidental, né? Não vou dizer o mundo, né, mas do mundo ocidental, com certeza, né? Mas ele tinha esse defeito, esse problema, né, de não entregar no prazo
Falei, por que ele não entrega no prazo? Porque ele estava acompanhando a Fiorentina. Ele deixava tudo de lado e ia acompanhar a Fiorentina. Não, vou lá acompanhar o jogo da Fiorentina. Enfim, e cada um eu tentei casar com um pouco de característica mesmo, né? De paixão. E uma outra coisa que eu tentei fazer é uma correlação, uma ligação entre os contos. O que seria uma ligação, uma criação do Da Vinci, de uma locomotiva, que ele tinha pensado isso, mas ele pensou no século XIV, XV. Pensou em várias, né? No helicóptero, enfim, várias, né? Deixou vários projetos, né? Que se concretizaram séculos depois. E uma das coisas que ele pensou talvez tenha sido a locomotiva. E eu crio a locomotiva na época dele, né? Que seria. E a partir daí ela acompanha, ela faz parte de alguns outros contos do livro. Né? Ela aparece nas viagens de outros personagens do livro, assim. E foi assim, aí mais ou menos assim, né? Com o contexto histórico, né? Verídico da vida dos personagens e o futebol, né? Sendo inserido, né? Nesse contexto. Basicamente isso. Eu li o livro, mais uma vez, te parabenizo pela iniciativa, e dá para notar pela tua voz o teu entusiasmo pela obra, e é realmente digno de se ressaltar, né? Como as histórias são bem costuradas, que muitas vezes o personagem de um conto, ele dialoga com outro personagem do outro conto. E não é uma vez só que acontece. Isso é muito bem feito, né? E é uma coisa... Eu, dos personagens, o único que eu tinha meu palpite era o Camões. Eu pensei, o Camões, ele vai torcer pro Benfica ou vai torcer pra Acadêmica, porque estudou em Coimbra? Sim, é uma ótima indagação, assim, né? Poderia ser. Mas do Camões, em particular, foi um conto que eu acho que foi o que eu gostei mais de desenvolver. Eu acho que ele tem uma carga emocional muito grande, assim. Não sei se você teve essa percepção. Por conta também do Gil Vicente, eu acho, né? Que é um personagem que também... Ele é meio que... Eu não chego a dizer que ele é um antagonista, né? Mas, assim, ele cumpre muito bem o seu papel dentro do conto, né? De uma maneira, acho que até muito grandiosa, e torcendo para o rival do time do Camões, o Benfica, porque eles foram contemporâneos, né? Só que Camões era criança e o Gil Vicente era um senhor de idade consagrado já, mas eles viveram mais ou menos na mesma época, né? E aí eu pensei, puxa, tem que ser os dois, tem que fazer uma homenagem a Gil Vicente também, né? Ao teatro português, a Gil Vicente, enfim, aí eu coloquei ele como torcedor do Sporting, que o Sport foi o maior time de Portugal até antes do Benfica, do Eusébio, do Coluna, né? Enfim. E assim, foi um grande time, né? Do século, da década de 30 e 40, né? Aí foi uma maneira de eu homenagear esse grande homem, né? Das letras aí portuguesas. Também acho. Vai, Fábio. Depois eu deixo a pergunta mais. Tá, então... Tá, eu vou fazer uma pergunta e depois vou deixar para ti, e depois eu vou querer falar um pouco com o Clayton sobre o futebol, jique e música. Mas o Clayton faz esse paralelo entre futebol e arte, e para ti, quais seriam os jogadores que elevam o futebol ao nível de arte? De todos os tempos que tu viu jogar, do que tu ouviu falar, dos que estão em atividade agora? Eu posso dividir em três bloquinhos? À vontade. Fica à vontade. Tá, o dos que eu não vi, sem dúvida nenhuma, o Pelé, o Garrincha, dos brasileiros. Nossa, talvez a seleção de 58, da geração de 58 a 70 do Brasil, para eu não fazer, né? Coutinho, enfim, todos, Vavá, Didi, enfim, todos esses jogadores, né? Em homenagem aos amigos gremistas, Everaldo, que foi campeão em 70, né? Que é a estrela do Grêmio, né? Uma das estrelas, se eu não me engano, é por conta de Everaldo, não é? Uma homenagem a ele. Everaldo, Linda homenagem, né? O Everaldo que morreu até cedo num acidente de carro. E no hino do Grêmio, tem um Lara, que foi goleiro. Que foi o goleiro do gremista, né? Que era de Uruguaiana, e homenagem ao Lara. Sim, inclusive, sem querer fazer média com vocês, amigos, que eu não sou de fazer média, o hino do Grêmio é um dos mais lindos do Brasil, a camisa do Grêmio é uma das mais lindas, cara, que existe no Brasil. O hino do Grêmio é uma coisa espetacular, né? Eu lembro do Grêmio na década de 90 ganhando
Copa do Brasil, Libertadores brasileiro, aquela sequência de títulos ali, o hino do Grêmio sendo, né, tocado e exaltado ali em exatidão, era uma coisa E quem fez o hino, emocionante. e quem fez o hino é o Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, um dos pais do, né, do dor de cotovelo, né, tipo, enfim, então... Deixa eu fazer um parênteses, depois tu segue, Clayton. Tu sabe por que é o até a pé nós iremos, faz parte do hino do Grêmio, esse verso? Sim, é alguma coisa relacionada eu posso estar enganado, você me corrige, alguma coisa não relacionada ao futebol, não é? É uma coisa além do futebol. É uma greve, alguma coisa assim. É uma greve, né? Pelo que eu li... Isso, tá correto, Clayton. É alusivo a uma greve de bondes que teve na época que o hino foi composto. Sim. Vai daí, Clayton. Tocamos uma bola para ti agora. De todos os tempos, igual eu estava falando, aí todos aqueles grandes baluartes, né? Você pega o Cruyff, o Beckenbauer, todos esses grandes jogadores aí, mais os brasileiros, né? O Maradona, obviamente. Nossa, o Maradona, meu Deus do céu. Que eu vi jogar, o jogador da minha vida, eu tenho um ídolo no futebol só, tá? Vou revelar para vocês aqui. Eu só tenho um ídolo, não, eu tenho dois, na verdade. Tenho dois. Um é um goleiro do rival de vocês, eterno rival de vocês, que é o Tafarel, que eu amo o Tafarel. O Tafarel, porque eu gostava de pegar no gol quando era garoto, e me chamavam de Tafarel. Mas, assim, eu gostava bastante. Mas o maior ídolo da minha vida, eu só tenho esse jogador como ídolo para mim. Vocês podem achar, nossa, que... Não, mas é o Giovani. Não sei se vocês lembram do Giovani, que jogou no Santos. Santos, meio campista esplêndido, jogou no Barcelona, depois jogou no Olympiacos da Grécia. Esse é o maior jogador para mim, é o meu ídolo no futebol. O Giovani é o meu ídolo no futebol. E contemporâneo. Ele levou uma geração do Santos ali. Sim, ele trouxe a autoestima do Santista, porque os anos 90, diferentemente para vocês gremistas, que eram multicampeões, a minha geração é a geração dos meninos da fila. A gente não ganhava nada. Não, mas é muito antes, desde o seu Ailton Lira, quando começou a jogar no Santos, já eram os meninos da vila. Ah, sim, mas não é meninos da vila, meninos da fila. Desculpa, meninos da fila, porque o Santos não ganhava título, então tinha essa meninos da fila. Então eu sou da geração meninos da fila, entendeu? Ainda nesses trocadilhos, o Mano Brown, ele fez um podcast do Mano a Mano com ex-jogador do Santos. Ele disse que quando ele começou a acompanhar futebol nos anos 70, disse que tinha um grito das torcidas adversárias. Diziam assim, Pelé, parou, Santos, acabou. Sim, era bem esse grito mesmo, mas foram anos difíceis para o Santos. Depois, pós-Pelé, foi muito difícil. Mas o Santos tinha bons jogadores. O Índio na lateral direita, Guga, o Cuca jogou ali nos anos 90. Ah, sim, anos 90, mas assim, quando o Pelé para no Santos, ele aposenta no Santos, porque depois vai pro Cosmos. 74, né, aquele jogo contra a Ponte Preta. O Santos pena por alguns anos, até 78, são 4 anos, quando o Santos retoma com a Ayrton Lira, com o Pita, com o Juari, em 78... Né, o título de 78 dos meninos da fila, a primeira geração, a geração dos meninos da vila. O Santos penou bastante, aí tinha mesmo esses cânticos provocativos das torcidas adversárias, que Pelé parou, o Santos acabou. Nos anos 90 também ouvia-se muito, eu ouvia isso muito, Pelé parou, o Santos acabou. E o Giovani veio exatamente para isso, para resgatar a autoestima do torcedor santista, que fez aquela campanha maravilhosa em 95 do brasileiro, mas não foi campeão, né? Acabou perdendo na final pro Botafogo. Mas foi muito importante para a gente, ali naquele momento, com uma geração toda de torcedores do Santos. Então, para mim, ele é o maior ídolo. E só para complementar, os contemporâneos não tem como fugir muito, né? Messi, Cristiano Ronaldo, que é a era desses dois jogadores, praticamente a era Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu gosto muito, teve o Del Piero, teve o Totti, esses italianos, grandes jogadores italianos, Nedved na Juventus, enfim, Zidane, são grandes jogadores, o Luiz Figo,
enfim, os jogadores espanhóis, Iniesta, Xavi, né? Enfim, basicamente são E, esses, assim mesmo. e o Bruxo? E o Bruxo, que dá balãozinho em todo mundo? Hã? Tem que ter, tem que ter ele, Qual? e o Bruxo, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Ah, Gaúcho, e o com Bruxo. certeza. Nossa, esse aí, né? É. Desculpa, até um Não, pecado eu tô não falar falando o por nome dele. gosto. Eu tô falando isso por gosto, porque o Fábio tem a camada gremista e não Ah, aceita a sim. saída do Que Ronaldinho Gaúcho, odeia, e o né? Fábio é um desses caras. O Eu Ronaldo, o prefiro. Fenômeno, o Romário, enfim. Pra mim, o camisa 10 que eu vi no Grêmio que tem maior legado é o Douglas, não esse aí que a gente não cita o nome. Ah, sei. Não deve ser nomeado o nome, né? Como já dizia em Harry Potter lá. O que não pode ser nomeado. Isso, bom, É, só vou chamar ele agora aquele que não pode ser nomeado. aquele que não pode ser nomeado, né? Harry Potter nos Não, ensina. mas eu nessas horas eu sou meio. Eu sou contra. Ó, a situação era o seguinte: o Ronaldinho Gaúcho estava jogando muito. Aí se tu é presidente de um clube, só para criar um assunto a mais, como é que tu vai botar uma faixa na frente do Olímpico, que era o Olímpico, o antigo estádio, aqui não vendemos craques, tá? Beleza, é uma parte fraternal, romântica do futebol, mas que já estava deixando de existir. E que daí tinha um Assis que é um baita de um. ah, Baita, eu não quero dizer a palavra, não quero não, não, processo. não. Não, empresário, o cara enxergou, ó. Tem essa oportunidade. Tu quer ficar, tu quer, o cara quer ir, deu. É simples. Eu sou gremista realista, tem que enxergar a ótica da bola. E o cara, pra mim, sempre vai ser um dos melhores meio-campos que teve. Ele deixou todo mundo balãozinho, janelinha, sei lá, que inventava, até os caras que dizem que jogou com ele. Olha lá, ele vai inventar alguma coisa. E aquilo acontecia. A magia acontecia. Que é o que falta um pouco no futebol de hoje. Ah, depois da gente entrar por essa. Só pra gente criar uma. Tu acha que desses contos não tem que ter aquela torcida da simpatia também? Tipo, o Shakespeare faz o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta acontece em Florença. Os Capuletos e os Verona, Montecos. Verona. É Verona, desculpa. É, a simpatia tá ganhando. Di- Aí não tem que ter uma. Dizem, Não tem que ter uma. dizem que o Romeu torcia pro Kievo e a Julieta pro Elas Verona, por isso que as famílias eram inimigas. É. Apesar que o Chievo Verona é um time menor, acho que ele era até amador, né? O time de Verona sempre o Hellas, né? É o grande time de É, Verona. O Hellas Verona, campeão em 85, né? Enfim, do italiano. nós fizemos um Mas é episódio sobre isso legal, né? aí. Temos um Sobre episódio o no Elas Verona. Spotify, Campeões Improváveis de 1985. Nossa, Que aquele tem ano foi bastante, hein? o Argentino Júnior da Argentino Libertadores e o Júnior da Elas Verona. Libertadores. O Curitiba aqui, né? Fazendo uma final com o É, Bangu, né? E o 85, né? foi um isso, ano 85. 85 foi um ano sui generis no futebol, porque o nosso glorioso time da vizinhança, o meu segundo time, o Brasil de Pelotas, foi terceiro colocado no Tava Campeonato no Brasileiro da Série A campeonato. e Sim. derrotou o Flamengo de Júnior, Adílio, Andrade, Bebeto, Fijol, Moser e entre outros craques. É verdade, o Brasil, né, chegou nas semifinais do Campeonato Brasileiro, verdade. É boa lembrança mesmo. Ótima lembrança. Tá, mas agora O nosso eu sei que eu me chavante. confundi. Eu sei que eu me confundi a cidade, mas entre os escritores, entre os jogadores, escritores, não podia criar uma simpatia entre os outros, entre os contos, assim? Tu não viu das histórias ou tu achou que não foi preciso? Ah, então, é uma ótima ideia, viu? Se houver um dia uma edição ampliada, é algo para ser pensado. No momento eu não pensei. No conto do Shakespeare, eu faço o Shakespeare viajar pela Itália? Acho que ele vai até a Itália. Ah, ele vai até a Itália por causa de Galileu Galilei. Ele vai, faz uma viagem e vai acompanhar um jogo da Copa dos Campeões contra o Pisa. Eu faço há um crossover entre os dois, tanto no conto de um quanto no conto de outro, né? O Fábio leu, acho que ele, né? O Galileu vai a Birmingham. Vai a Birmingham e o Shakespeare vai a Pisa. E aí, antes disso, o Shakespeare passa por algumas cidades, faz algumas apresentações, né, das peças dele ali pela Itália. Bem rapidamente, mas eu faço essas pequenas citações no livro. E, desculpa, só emendando,
eu não posso deixar de falar, né? Como vocês falaram de como eu desenvolvi o livro. Então, o livro, eu comecei a desenvolver ele mais arduamente, assim, foi por conta algo que aconteceu para nós todos, né? Macro, foi, né, infelizmente, por um lado, por causa da pandemia, porque eu fiquei em casa, eu tive mais tempo, né, em casa, e aí eu tive mais tempo para desenvolver os textos. A pandemia acabou, né, me ajudando, né, entre aspas, assim, a desenvolver os textos. E a editora, que é a editora em primeiro lugar, que eu tenho que agradecer sempre, a editora que abriu espaço para mim, que é a editora lá do Rio Grande do Norte, Rafael Moraes, que é o meu editor. Eu descobri por causa de um amigo, meu amigo Tiago Félix, que tinha escrito um livro para essa editora, um livro em conjunto, que era da página que ele faz parte. Nossa, esqueci o nome da página, me fugiu, me perdoa. Mas eles têm um livro, né, publicado nessa editora. E eu conversando com ele, ele falou: Cleiton, não, eu vi que eles tinham esse livro publicado pela editora em primeiro lugar, né? E aí eu acabei conversando com ele, perguntando como que foi o processo. Ele falou: te passo o contato do Rafael Moraes, que é o editor. Aí ele me passou um contato, conversei com o Rafael, falei: Rafael, posso te mandar o manuscrito? Ele falou: pode. Aí eu mandei, ele falou: vou analisar, daqui uns dias eu te dou o retorno. Aí ele analisou e falou: Cleiton, muito legal a sua ideia, gostei bastante, vamos publicar o livro. Eu entrei em contato, obviamente, com outras editoras, conversei com outras editoras, como a própria editora a Corner, o meu amigo Fernando Martins, uma revista que eu não sei se vocês conhecem, a revista Corner, mas eu sou amigo do Fernando Martins, tenho textos publicados na Corner, enfim, alguns textos publicados. Conversei com ele, conversei com outras editoras, mas foi o Rafael que abriu a porta para mim. E outro que eu não posso deixar de citar é o Thiago Grisili, que é o autor meu amigo Thiago Grisili, autor das maravilhosas artes, né, do livro, né, e acaba ilustrando e enriquecendo o livro, né, as artes dele é algo fenomenal. E ele fez para mim com o maior carinho do mundo, e eu sempre vou agradecê-lo por ter escrito, por ter feito e desenhado essas artes, né, o Thiago Grisili, né, grande artista. Ele tem uma página chamada Estúdio Marrom, onde ele faz quadros de futebol também, enfim. Mas é isso, basicamente isso. Eu não poderia deixar de registrar aqui. Tô anotando aqui a galera aqui, porque quem sabe mais pra frente pode surgir outros contatos aí. Então, Sim, são ótimos contatos, mas inclusive. o que tu tem de ideia mais pra frente agora que esse podcast também surgiu por causa numa pandemia também. Eu e o Fábio já tinha ideia, só que a gente só começou a amadurecer. Cadê? Eu tive a ideia, falei pro Fábio num dia de finados, pra ter uma noção. Pra ter uma noção de encontrei com ele na rua. E Projeto aí, podcast que nasceu no dia de finados. Ué, foi mesmo? E aí eu digo, vi amadurecendo, só que eu queria uma coisa mais argentina, uma coisa mais do prata, futebol mais aguerrido, que eu sou muito fã do futebol argentino, o Fábio até é muito do Uruguai, até pela aproximação, né? O avô é argentino. Sou fã dos dois. Aqui nesse canal também a gente faz as lives, né, da BDB Esportes, a gente faz os campeonatos sul-americanos aqui, eu vi que vocês fazem o campeonato uruguaio. O meu time lá é o Bolso Nacional, que inclusive ganhou do Red Bull Bragantino 3-0 o Bolso Nacional. Aguante Decano, el más grande. O mais grande, Decano, é o Bolso. Adoro o Nacional do Uruguai. Aí, ó. Aí, Fábio, já é outro cara para fazer live do Nacional, viu? Arrumamos outro. Eu também sou simpatizante do Nacional. Vou contar duas curiosidades que a gente tá entrando, né? O Rafael contou a história do podcast. Eu, em 2017, 18, assim, eu comecei a... Eu vou dizer como os podcasts surgiram na minha vida. Eu fui olhar o filme do Coringa. E o algoritmo do meu celular indicou o Nerdcast Coringa. Aí foi um negócio que eu gostei mesmo, que eu gosto porque para mim, tipo, o podcast é umas coisas que a gente pode fazer enquanto tá fazendo umas atividades do dia a dia, que são as atividades assim, meio chatas, mas tem que fazer e vai se distraindo, como lavar louça, varrer a casa, fazer comida, às vezes no deslocamento do trabalho, né? Aí o Rafael falou a ideia de podcast, eu acho boa, mas eu
na minha ignorância tecnológica, eu achava que tinha que ter um estúdio e não... Aí o Rafael disse, é baixar um programa, usar o celular, a internet está feito. Bom, então se é isso, podemos fazer então. Né? E a ideia, como eu comecei a torcer nacional, eu sempre simpatizei com o futebol uruguaio, e aqui no Rio Grande do Sul, os jogadores aqui, se fala espanhol, tem uma chance de a torcida gostar mais. O pior que é verdade, qualquer jogador mediano que fala espanhol chega já meio com status de ídolo no Grêmio e no Inter. É algo tradicional aqui do Rio Grande do Sul, das torcidas. E aí tem um amigo meu também, professor, que torcia pro Peñarol. E naquele momento, acho que era só eu e ele que falávamos sobre futebol uruguaio. E eu achei que para a conversa ser mais interessante, eu tinha que torcer pro time adversário. Aí que eu comecei a me intitular torcedor do Nacional. Sensacional. Eu estou tentando descobrir aqui a página do meu amigo Thiago Félix, que me passou a editora. É o Contra-Ataque, tá? Só para não deixar. Podem procurar aí no Instagram, o Contra-Ataque, a página. O nome do livro é até o Contra-Ataque, o futebol é uma manifestação cultural. Eles publicaram esse livro em conjunto, em várias mãos, porque eles são estudantes da PUC aqui de São Paulo, né? Então, fizemos até eventos, né? Eles chegaram a fazer um evento aqui de mídias alternativas, encontros de mídias alternativas no Museu do Pacaembu, e aí eu conheci ele por causa de um canal de futebol que eu fazia com meu amigo Pedro Tatu, chamado Casual Football, não sei se vocês já ouviram falar do Casual Football. Eu fiz durante um tempo com meu amigo Pedro Tatu, e aí nós acabamos nos conhecendo por causa desse canal, né? Porque a gente era mídia alternativa. Então a página deles é o Contra-Ataque, tá? Tá, não, tá aqui já anotado. Tá anotado, tá registrado e tá anotado aqui por mim. Não, a gente quis fazer, aí a gente gravou o primeiro. Foi o puro amadorismo. Hoje a gente tá na conversa, numa resenha boa, mas o primeiro foi puro amadorismo. Assim, ó, se tu for lá no Spotify digitar na marca do Pedro, botar o nosso nome, o meu e do Fábio, o primeiro que é de Artigas a Louco Abreu. Artigas a Louco Abreu, tu vai dar risada. Assim, é um episódio muito caótico. Dá um pouco de vergonha alheia, mas eu penso, a gente tinha que começar de algum lugar. Não, mas é assim mesmo, viu? Você falou do Nerdcast, né? Você pesquisou e caiu no Nerdcast. Vai ouvir o primeiro episódio do Nerdcast, quase há 15 anos atrás, lá com o Jovem Nerd. Vai ouvir. É muito também. O começo, ele tá muito lá preso, duro ainda, com um pouco de inibido. É assim mesmo. Depois a gente vai desenvolvendo, vai pegando a dinâmica do programa, de como a gente quer o programa, né? Como vai ser desenvolvida a dinâmica do programa e acaba, né? Daí eu passei para amigos, né? Eu disse assim, escuta e tu me fala o que eu preciso melhorar, né? Fizemos o primeiro episódio, passamos para os amigos, e passei para alguns que têm um conhecimento de português, língua portuguesa a mais, de comunicação. Eu digo, cara, tem que ser mais calmo, tem que ser mais isso. E aí a gente foi aos poucos, né? Eu era muito afobado, assim, nos começos até porque eu fiz uma propaganda pro meu irmão da imobiliária dele, mais alguns, e eu tava muito afobado, acho que muito nervoso, muito ansioso para fazer. E aí, depois que eu entrei aqui na BDB Esportes, você foi ficando um pouco mais... É tanta live que a gente vai acostumando, vai aos poucos, um dia após o outro, sim. E nessa parte de contato, assim, é que eu sou que nem meu irmão. Meu irmão é corretor de imóveis, a gente não tem que ser cara de pau chegar e perguntar. Então, nisso aí eu já tô bem... Eu vi que tu curtiu lá, papo. Então... E lembrando do nosso início, né? O Luiz Arthur, esse nosso amigo gravou junto conosco o episódio da Placar, que eu já conheci o Luiz Arthur, nós fomos colegas da faculdade de História, e o Luiz Arthur depois começou a cursar jornalismo, ele trabalhou em várias rádios de Pelotas, atualmente ele trabalha na Rádio Conexão Chavante, acredito que seja esse nome, agora me deu uma certa dúvida. Então, eu me lembro assim, eu mandei esse primeiro episódio, o episódio caótico, ao Luiz, agradeço pela gentileza e pela boa vontade. O Luiz escreveu uma carta para mim, assim, esse ponto aqui para você melhorar isso aqui, toma cuidado com isso aqui, cuidado com tal coisa que vai falar, cita alguém. Foi assim, do início, assim,
Mas eu vi, assim, foi muitas coisas para correções que ele mandou, mas eu vi agradeci ele porque viu que ele se importa, que ele gastou do tempo dele para elaborar todas aquelas correções e todos aqueles toques que ele nos deu. E agora eu até já me perdi o que a gente tinha perguntado pro Clayton, que a gente foi em tanta digressão para cá e para lá que eu já nem me lembro mais para onde a gente tava. A pergunta era tua. A pergunta era minha. Não, mas a última pergunta que eu me lembro era dos jogadores que elevavam o futebol à categoria de arte, na opinião do Clayton, né? Eu tenho uma pergunta depois, que eu separei aqui, sobre o outro projeto dele, o Futebol Chique Música. Se tu tem mais alguma sobre o futebol, eu deixo para ti e depois eu vou nessa. Além do futebol, dessa página do Instagram aí, o que tu tem de mais pra frente para lançar de futebol? O que tu pensa? Além desse primeiro livro que tu lançou, o que tu pensa? Parte de mídia alternativa, eu vejo que tu participa muito. O que tu quer passar, que legado tu quer deixar? Então, assim, eu já escrevi, né, como eu disse, para a revista Corner, antes mesmo de desenvolver o livro, né, o livro saiu em 2020, final de 2020, né, o livro sai mesmo, 2021, o livro pode ser 2021, né, no ano de 2021, finalzinho de 2020 para 2021. Então, eu escrevia para a Corner, fazia esse canal Casual Football, eu sou jornalista formado, mas eu nunca trabalhei formalmente na área. Eu sempre estive em outras áreas, né, de atuação na minha vida. O jornalismo foi sempre como tipo, por exemplo, um freela, né, um bico, né, mas eu nunca trabalhei mesmo. E o livro, assim, assim, é igual, eu cheguei a ser entrevistado pelo Marcelo Duarte, né, do Guia dos Curiosos lá, né, por conta do livro. Ele e o Celso Zelt escreveu a orelha do meu livro, inclusive. Tenho que deixar um abraço aqui para o Celso Zelt. Eu fui meu amigo Dimas Júnior, que escreveu o prefácio do livro. Ele tem um livro maravilhoso chamado Futebol e Copas. Ele me deu esse prazer, essa honra. Eu acho que ele curtiu lá um post da página, eu ainda vou falar, porque eu acho o trabalho dele muito interessante e as lives que ele faz é muito interessante. Sensacional. E ele me deu a honra de escrever a orelha da segunda edição do livro dele. Ele me deu essa honra de escrever. Parabéns, cara. Mesmo. O Dimas Júnior tem uma conexão, um jeito de fazer a história do futebol é muito interessante. Sim. Sensacional. O Dimas é um craque mesmo, nota 10, camisa 10. Enfim, eu já tenho algumas ideias, né, para talvez um segundo livro, né? Eu já tenho um conto feito, né? Eu vou revelando aqui para vocês do Van Gogh. Eu já escrevi um conto sobre o Van Gogh, mas o Van Gogh já viveu um pouquinho ali, né, do período do futebol já, que ele viveu a segunda metade do século XIX, mas eu já tenho um conto do Van Gogh e tenho ideias para um encontro do Da Vinci com o Maquiavel e falando dos outros grandes gênios do Renascimento, Michelangelo, Rafael, o encontro deles ali, porque eu acho que no conto do Da Vinci ficou faltando um pouco, talvez, né, desses outros, né, de Michelangelo, da rivalidade dele com Michelangelo, dá para desenvolver, né? Tem leque para você buscar, né? E outro que eu penso também é do Cervantes também, o Cervantes, porque o conto do Cervantes eu acho que ele ficou muito pautado na relação dele com o irmão dele, né? Não que seja ruim, mas eu acho que tem como focar mais no Cervantes, enfim. Mas a ideia é essa, tentar desenvolver alguma coisa a mais, né? A minha página Futebol Geek é onde eu posto correlações, né? Eu posto convergências desses três universos. Hoje mesmo eu postei sobre um distintivo de futebol, falei sobre o distintivo de um time peruano chamado Melgar. Eu chamo o dia de hoje, né? Distintivo pop. Nas quartas-feiras eu sempre posto algum músico, alguma coisa da música relacionada ao futebol. Quinta eu posto videogame, a relação do futebol no videogame. Sexta eu tenho que postar alguma coisa relacionada ao cinema e ao futebol, mas não necessariamente são fechados, né? São coisas fechadas, né? Mas eu tento fazer essa brincadeira, sempre quadrinhos e futebol,
música e futebol. E, e assim, das pessoas que são legados contemporâneos do século passado, tipo Einstein, Stephen Hawking, Hum, Gabriel Garcia Marques. não, esse dá Não, eu sei que para eles viveram fazer. futebol, eu sei que eles viveram futebol moderno, mas tu Hum, acha que eles também poderiam transitar nesse outro mundo assim? Porque, por exemplo, para mim, Stephen Hawking, para mim, é um dos maiores gênios. O que esse sim, cara passou com uma doença para toda a vida, parte da vida, em cima de uma cadeira de rodas, se esforçando para. E mesmo assim, não é que se esforçando, ele tinha tanta genialidade que conseguiu criar outras, né, as teorias. Então, esses caras que deixaram, tipo, um Gandhi da vida, sim. não te passou por isso, né? Então, Não como eu chegou a disse passar. anteriormente, não, sim, eu pensei também em personagens sul-americanos, tipo, por exemplo, Francis de Miranda, Simão Bolívar, o San Martín, o Higgins. Eu pensei nessa galera também para focar mais no futebol, porque o livro é pautado muito na questão eurocêntrica, né? Desses grandes, eles são Isso. universais, mas você pode perceber que todos são europeus, né? Porque o mundo é eurocêntrico, É, né? A base do pensamento ocidental é eurocentrista, eurocentrista, é isso. basicamente. Mas eu penso em personagens da sul-americanos, eu já pensei em brasileiros, por exemplo, dando um exemplo rápido. Só que o Brasil vai envolver muito clubismo, né? Vai envolver muita paixão, eu penso um pouco nisso, né? Então tem que pensar muito bem, né, no que fazer. Mas assim, por exemplo, pegar o período da Inconfidência Mineira, pegar aqueles grandes poetas, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, e tentar brincar com eles. Um torcedor do Atlético, outro torcedor do Cruzeiro, outro torcedor Sim. do América. No próprio sul do Brasil, sei lá, pensar na Revolução, na Farroupilha, naqueles grandes personagens da Farroupilha, talvez brincar com isso, né? Sei lá, o Brasil do século XIX, ali do período de Dom Pedro II, né, que tem muitos personagens, né, ali, a partir dali, né, pensar nisso também e nesses personagens que viveram já o futebol do século XX, como Einstein, como Gandhi, sei lá, como Stephen Hawking, como o Gabriel Garcia Marques. Dá para brincar também com eles, porque a literatura te dá possibilidades, né, e, tipo, né, infinitas, né? Você pode Isso, brincar com isso. Bom, Fábio. o Mais alguma coisa? Clayton, de certa maneira, ele adivinhou a minha pergunta, que eu ia perguntar como é que era o projeto Futebol Geek Música, e ele já explicou como é que é, né? Falar também, ressaltar, fazer alguns apontamentos, né? Eu vou fazer porque eu só não quero que deixar morrer um meme pessoal nosso da marca do pênalti, que o Gabriel Garcia Marques foi torcedor do Júnior Barranquilla, ele e mais Sim. quem? A Shakira. Sim. Porque o O Gabriel Fábio, Garcia Marques tem Fábio um tem que. texto que ele elogia se eu não me engano, o Heleno de Freitas, Helena de que Freitas, jogou no. exatamente. Sim, Então, isso mesmo. e no ano passado, vou te explicar, Clayton, essa história da Shakira. No ano passado, a gente fez um quadro que era chamado Loteca da Liberta, que a gente fazia tipo a loteria esportiva e apostava os resultados, né? E aí sempre tem que falar alguma coisa do time, né? E do Atlético Júnior de Barranquilha, eu na hora de falar, eu só lembrei que a Shakira era torcedora. Aí eu disse, vence Atlético Júnior para a alegria da Shakira. Então isso virou meio um meme pessoal nosso no ano passado. Uma piada interna, né? Uma piada interna. É. Então também teve outra coisa, ele falou, o Cláudio falou, talvez brincar com esse personagem da Inconfidência Mineira só vai dar confusão se tu disser qual time torcia o Joaquim Silvério dos Reis, né? é, é complicado mesmo. O Brasil tem, né? Assim, a gente está no Brasil, então tem um pouco de cuidado, né? Um pouco de tato. Pensar muito bem. Igual pensar no Machado de Assis, eu pensei que Bangu.
Por quê? Porque ele era negro, né? Filho de, né, mestiço. E assim, Bangu tem que ser o Bangu. Machado de Assis não tem como ser outro time. Ele tá no Rio de Janeiro, tem que ser Bangu. Vou te dar uma missão. O Paulo Mendes Campos, naquela crônica que eu citei, quando eu vi tu escolhendo o time das personalidades, eu me lembrei dessa crônica. O Machado de Assis, ele fala que ele morava em Laranjeiras, mas ele levanta uma possível hipótese que, por causa de ser um pouco cético, que o Machado de Assis, na verdade, seria botafoguense. É bem característica de botafoguense, né? Ser bem pessimista, cético, né? Bom, seria uma boa, mas eu acho que é o Bangu, tem que ser o Bangu. Mas enfim, né? São possibilidades. Esses dias eu pensei em escrever um conto, só que ultimamente não ando com muito tempo, que é reinventar a final do Mundial de 2017. Pensar um conto com o Grêmio ganhando do Real Madrid. Já que você está abrindo um parênteses rápido, já que você está com esse pensamento, até o dia 31 de maio, a minha editora, em primeiro lugar, eles estão com um concurso para contos de futebol. Se quiser, eu até vejo aqui para mandar para vocês o edital, porque eles falam, eu acho que o conto tem, né, logicamente, um tema. Acho que é torcida, torcedores, enfim. Eu até tenho um conto aqui que eu estou pensando em enviar para eles para ver se eu consigo, né, entrar nessa antologia, que é um sobre ai, meu Deus, esqueci o nome do cantor, um dos maiores cantores da história dos Estados Unidos, o maior, que veio aqui ao Brasil em 80, fugiu o nome dele. Eu tenho um conto dele porque ele torcia a família dele é de Gênua, né? Frank Sinatra. Nossa, meu Deus, Frank Sinatra. E a família dele é de Gênua, né? A mãe dele era de Gênua e o pai era da Sicília. E aí tinha aquela relação dele, né? Até com a máfia, enfim, mas assim, ele tinha essa ligação do lado do pai com a máfia e do lado da mãe era o Gênua. E aí eu tenho um texto dele falando sobre o Gênua. Enfim, mas... Bom, eu vou te pedir para tu mandar mesmo, que eu vou ver se entre um espaço das minhas atividades docentes eu consigo escrever esse conto. E até agora já tenho uma motivação maior de levar esse projeto, ela, além de estar na mente, virar uma realidade. Então, vou te pedir depois para tu mandar para mim. E eu, por minha parte, caminhando assim para o encerramento desse episódio, agradeço o pessoal da BDB Esportes pelo suporte técnico, o meu amigo Rafael Bruno por ter me convidado para essa aventura que é o Na Marca do Pênalti, e a ti, Clayton, por ter participado do nosso episódio, uma conversa boa, episódio muito legal, e parabéns pelo livro mais uma vez. Muito obrigado a você, Fábio. Desculpa, Rafael, pode falar. Não, assim, ó, a galera que quiser te encontrar, quiser o teu livro, quiser fazer o contato contigo, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Então, nas redes sociais, primeiramente, para me encontrar, é @FagundesCard, é o Instagram, né? A melhor rede social hoje. Ou no @FagundesCard, que é Fagundes Cardoso, tá? O meu nome. Ou então no Futebol Geek, que é @FutebolGeek, tá? E assim, para adquirir meu livro, por enquanto, como ele esgotou no seu formato físico, o livro se esgotou no formato físico. Quem tem Kindle, gosta de ler no tablet, pode estar adquirindo lá na Amazon. Mas eu estou com um projeto aí, vendo aí com a editora para estar reimprimindo o livro, porque eu acho importante, igual, não sei se o Fábio quer obter o livro físico, porque o livro físico é outra coisa, né? Então, assim, eu também, tô para... eu gosto mais e você também, Rafael, para ter contato com a obra, enfim. Então, eu estou vendo com a editora para a gente estar, né, reimprimindo o livro para ter novo. Cara, a hora que tu quiser lançar, se tu quiser mandar, vir aqui fazer ou lá no Instagram te combinar uma live para te lançar,
Fica à vontade, Não, cara. eu agradeço o espaço, Só muito marcar. obrigado mesmo. Eu tô vendo aí Não. direitinho, eu falo com vocês, agora que eu tenho contato de vocês, eu falo, ó, vou Não. reimprimir alguns exemplares do livro, tá? E aí é isso. Eu tenho até as artes originais também, eu penso em fazer. É porque assim, a pandemia acabou atrapalhando em muito, né? Eu não consegui fazer um evento presencial. Não consegui. Eu só fiz evento só assim mesmo, só virtual mesmo, com a própria editora, não consegui fazer. Bom, galera, hoje a gente teve aqui Clayton Fagundes, o autor do livro Da Vinci e a Santa Seleção. Vão lá na Amazon, procurem o livro Da Vinci e a Santa Seleção, Clayton Fagundes. É muito interessante, é muito bom, divertido, não vai se arrepender. Eu queria agradecer ao Fábio e Clayton, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo de vir aqui no podcast da Marca do Pênalti, /BDB Esportes. Espera, a gente vai espalhar, espalha o nosso conteúdo, e que venham mais inscritos aí da tua galera, mais gente possa nos ajudar e vice-versa. E que se tiver mais amigos e contatos, que a gente está sempre a posto, a gente é mente aberta, não somos um. E se tu quiser deixar mais algum dizer aí para que o futebol não é só físico, é lido, se tu quiser dizer mais algum, deixar algum dizer aí para o nosso público da BDB Esportes aí também, que está sempre acompanhando as lives. Ó, eu agradeço muito a vocês, Fábio, a você, Rafael, a marca do Pênalti pelo espaço, é muito valioso para mim, porque, né, eu sou um escritor iniciante, nem me considero um escritor, eu tenho um livro publicado, mas estou iniciando aí, né, nessa grande jornada aí, talvez desenvolver outros livros, não só de futebol, mas de outras paixões que eu tenho, mas também de futebol, muita coisa, né? E agradeço muito. Cada espaço desse é valioso mesmo, né? Porque divulgar o trabalho é sempre importante. Estar conversando com pessoas legais, de mente aberta, pessoas que abrem espaço assim como vocês, é sempre valioso e importante para mim. Agradeço de coração e vida longa e próspera para vocês e por a marca do pênalti, para todos que estão envolvidos aí no trabalho. Muito obrigado mesmo de coração. Bom, muito obrigado. Eu fico aqui, Rafael Bruno, podcast da Marca do Pênalti, eu e Fábio Souza das Neves, parceria BDB Esportes. A gente está sempre lá no canal BDB Esportes. Estamos tentando conseguir outras metas também, mas nos ajude, se inscrevam, compartilhem, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos agora querendo rumo ao 7K. Estamos aí sempre fazendo as lives com a melhor intenção. Então, muito obrigado a Clayton Fagundes, hoje, grande escritor do livro Da Vinci à Santa Seleção. A Fábio das Neves, sempre fera nas suas crônicas e perguntas. E eu, muito obrigado a todos da BB Esportes. Muito obrigado. Fui! Um abraço, até a próxima.